E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, continua a novela do INSS e o Lula não consegue sair dessa, né? Aumenta a pressão, todo mundo criticando. O Lula já cogita demitir o Lupe, dizem auxiliares do presidente. Mas cogitar, ele cogita, mas demitir mesmo não demitiu até agora e não se sabe se vai fazer isso. E tem muita gente preocupada com isso, porque, como diz aqui o Matheus Leitão, por que a não demissão do Carlos Lupe indica derrocada para Lula, né? Já falei para vocês que tem que tomar cuidado, porque esse pessoal da centro-esquerda, aí, da isentosfera da Globo e coisa e tal, esse pessoal adoraria derrubar o Lula agora. Por quê? Porque eles acham que o Alckmin se sairia muito melhor contra a direita em 2026. O grande medo deles é o retorno do Bolsonaro ou de alguém muito ligado ao Bolsonaro, como Tarcísio, ou como Zema, ou como outras figuras, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Enfim, a preocupação deles é essa. Do jeito que o Lula está fraco agora, vai chegar 2026, ele vai perder a eleição e vai entrar alguém próximo ao Bolsonaro. Se o Lula sai agora e entra o Alckmin, por exemplo, a coisa muda de figura. Isso sempre foi o planejamento deles, né? 2 anos de Lula, 2 anos de Alckmin. Então tem que tomar cuidado um pouco com esses jornalistas da Globo, né? Lembra que todos esses escândalos de corrupção, você tem que perguntar quem é que tá por trás dessa história, porque geralmente tá? Não tô defendendo o cara, não. O Lupe é corrupto? É lógico que é. É lógico que tem culpa. O Lula tem também, a Gleisi Hoffmann tem também, o Alckmin tem também. Todo mundo é corrupto em Brasília. Então, no final das contas, não tem esse negócio. Mas, quando eles lançam essa coisa na imprensa, é porque tem algum interesse por trás, né? Enfim, ele está dizendo aqui, ó, por que a não demissão do Lupe indica derrocada para Lula, né? Então ele está falando aqui, muito se falou sobre a perda da relevância política do Poder Executivo, quando o União Brasil, né, o deputado desistiu de assumir um ministério no governo, e aí até eles eram surpresa, porque agora valem mais as emendas do orçamento do que a raquítica verba discricionária da pasta, ou seja, o que ele está dizendo é que não, que o orçamento do Congresso agora deixou o Lula sem interesse, coisa e tal, e não é bem assim. Os ministérios ainda têm um monte de licitação bacana. Enfim, há porém um outro episódio ilustrativo da derrocada de prestígio da Esplanada, a permanência do Lupe no cargo. O Ministério da Previdência Social parece ter tão pouca serventia atualmente do ponto de vista do cálculo político, a não ser para colaborar com golpes e fraudes, que não compensa o trabalho de demitir o Lupe. Além do desgaste com o anúncio do PDT, ainda corre o risco de novo vexame, caso o novo contemplado venha a esnobá-la, né? Ou seja, o que eles estão dizendo é que ninguém vai querer a pasta do INSS, o que é falso. O INSS tem dinheiro pra caramba, tá? E mesmo que, de novo, o que dá dinheiro nessas pastas é licitação, são as licitações que o pessoal faz. É lógico, né, o que o pessoal estava explorando aqui é pior do que isso, é o dinheiro dos velhinhos mesmo, né? Mas o que dá dinheiro, teoricamente, de forma honesta, seriam as licitações da pasta, e tem um monte no INSS, né? Quando tinham grandes poderes, os ministérios atraíam o que havia de melhor, no mau sentido da palavra, entre políticos mais graúdos. Se apanhados e mal feitos, tinham que sair, ainda que hipocritamente, né? Por muito menos, em 2011, o próprio Lupe foi demitido pela Dilma, tá? A Dilma demitiu o Lupe em 2011 por conta de outros problemas muito menores do que esse, né? O fato é que o Lula não pode fazer isso. E aí muita gente fala, o que ele está dizendo aqui é que ele não pode fazer isso porque senão o PDT vai sair do governo, né? E aqui, ó, o líder do PDT critica o governo Lula por tratamento dado a Lupe, tá reclamando que só falar grosso com o Lupe não pode, não é nem demitir, nem falar grosso com o Lupe não pode, não sei o que lá. Aqui, ó, a decisão do Lula de escolher um novo presidente do INSS incomodou o PDT, não, porque o ministério é nosso, a gente que vai escolher quem é um novo presidente do INSS, coisa e tal. Ou seja, uma briga muito grande do PDT querendo sair do governo Lula. Eu já falei para vocês, está todo mundo querendo sair do governo Lula por um motivo muito simples. Está todo mundo vendo que o governo vai fazer água, vai naufragar, vai afundar e ninguém quer estar perto desse navio quando ele naufragar, porque vai naufragar junto com ele, né? Então o PDT está falando um negócio aqui meio que igual o Centrão, igual o PP, igual a União Brasil, esses partidos que, no final das contas, né, querem se afastar do Lula, não porque não queiram roubar dinheiro, lógico que eles querem, né, todo mundo gosta de dinheiro, mas porque eles estão vendo que ficar no governo Lula vai prejudicar eles na eleição de 2026. Ao manter Lupe onde está, mais do que aceitar a decomposição da própria força, o Planalto a legitima, né? Então é isso que eles estão reclamando aqui no final das contas. Mas tem outra coisa, tem outra visão nessa história, que é o Zema que mandou essa daqui. O Lula tá com medo de quê? Porque, no final das contas, né, ele falou que no dia 1º de maio, o governador de Minas Gerais está de luto por aposentados e pensionistas
E é verdade, muita gente chateada com esse tipo de coisa. Eu já falei para vocês, esse roubo do INSS, ele é muito pior do que o Petrolão, do que o Mensalão, do que esses outros escândalos de corrupção, porque no Mensalão era roubado o orçamento do Brasil para dar dinheiro para deputado. No Petrolão, a Petrobras que era roubada para dar dinheiro para deputado e para outros corruptos lá do governo Lula, né? Agora, o governo Lula está roubando aposentado, meu amigo. Gente que ganha pouco, gente que ganha salário mínimo às vezes, ali aquela merrequinha todo mês, e o cara vai lá, puxa o olerite dele lá, né, o recibo dele do INSS, e tá lá desconto de R$40, R$70, para umas associações que ninguém nunca assinou nada, ninguém nunca falou nada. É lógico, é trambique, né? O pessoal da associação manda uma lista de nomes para o INSS, fala, esse pessoal aqui aceitou. Cadê o aceite? Cadê a coisa? Ninguém verifica porra nenhuma, vai lá e bota no sistema e começa a descontar das pessoas, né? Eles fazem isso porque a maior parte das pessoas é humilde, não tem nem sabe o que é aquilo. Aí olha lá o desconto, acha que tem algum desconto mesmo, não percebe que, né, que aquilo é indevido, né? Ou seja, esse tipo de coisa é uma crueldade fodida com os aposentados, porque justamente pega gente humilde, gente que não tem capacidade. Mas aí a dúvida toda é essa, né? Aqui, ó, olha o que diz o Zema aqui. Hoje era para o Brasil estar celebrando o Dia do Trabalhador, mas na verdade, ele falou isso ontem, evidentemente, mas está de luto porque quem trabalhou a vida inteira foi roubado. Foram 6 bilhões da sua aposentadoria. Sabe para quê? Para comprar joia, para comprar obra de arte, para comprar carrão tipo Ferrari e Porsche. Afirmou o vídeo, né? E o Lula fez o que até agora? Nada. O Lupe continua ministro da Previdência. Como é que o Lula não demite o ministro que deixa roubar aposentados? Lula está com medo de quê? Que as investigações cheguem nos companheiros dele? Eu não me calo, né? Ou seja, muito boa essa colocação do Zema, porque ele está lembrando de uma coisa aqui que é verdade. Pode ser que essa história toda não seja nem a ver... É lógico que tem o problema do apoio do Lula, do PDT e coisa e tal, mas pode ser muito mais do que isso. Como a gente viu, a maior parte dos beneficiados nessa história foram os sindicatos. E o sindicato do irmão do Lula foi um desses sindicatos que teve uma grande vantagem com esse esquema, né? Será, e eu digo para vocês que eu acho que existe uma probabilidade muito grande, o Lupe não estava agindo a mando do Lula, e a ameaça que o Lupe está fazendo é a seguinte: você vai me demitir? Eu vou falar, hein? Vou contar que foi você que me pediu para fazer essas coisas, para ajudar o sindicalista lá no INSS, hein? E eu não duvido nada disso daí, tá? Eu não descarto mesmo isso daí. Porque, para pensar, por que o Lupe fica tão chateado com isso? Porque se ele for demitido agora por conta disso, vai ficar na cota dele isso daí. Ou seja, ele foi o culpado dessa parada. O Lula vai dizer, não, quando fiquei sabendo da coisa, eu demiti o cara. Mas vocês acham mesmo que o Lupe fez isso sem a anuência do Lula? O Lula sabia. O Lula fez isso. O Lula é um ladrão, porra. É o chefe da organização criminosa do PT, igual na época do Petrolão, da Lava Jato. Ele sabia desse tipo de coisa. Então, provavelmente, o Zema tá certo. A questão toda aqui é que o Lupe já virou pro Lula e falou, olha só, se tu me demitir, não vai ficar na minha conta, não. Eu vou falar que foi você que deixou esse negócio. Você que pediu pra eu ajudar essas coisas aqui, pediu pra eu deixar a coisa do INSS do jeito que tá, que é pra ajudar os sindicatos, o que provavelmente é verdade no final das contas. É isso que impede o Lula de demitir o Lupe. Não tem nenhum outro motivo. Vai perder o PDT? É muito chato, mas no final das contas não faz tanta diferença. O PDT é um partido pequeno no final das contas, né? E provavelmente nas eleições de 2026 já vai estar contra o Lula de qualquer forma. O problema do Lula é esse. Se ele demitir o Lupe abre a boca. Então vamos lá, Lula, demite o Lupe aí, demite mesmo, vamos ver esse negócio acontecer.